A dica de hoje é os 5 passos para empreender profissionalmente. Eu sou o Léo Mack, sou empreendedor serial, sou investidor, autor best-seller de livros e estou aqui para compartilhar com vocês, você que está começando a empreender e tem uma empresa já que está em andamento, mas sabe, está meio que dando aquela patinada com as suas 2, 3 pessoas ali na equipe, seja do varejo, seja como autônomo, né, seja da prestação de serviços, fique atento aqui, que hoje eu vou compartilhar com vocês esses 5 maravilhosos itens para você colocar em prática no seu dia a dia. Vamos lá, então? Se eu pudesse começar a compartilhar com você, eu falaria o seguinte: já pega aí um bloco de notas, já pega o seu notebook, já começa a fazer as anotações, porque esses 5 passos vão ter plano de ação para você colocar em prática. Não coisa que você vai fazer daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, não, nada disso. Você vai poder colocar em prática já no dia seguinte, tá bom? Então, a partir de amanhã, ou quem sabe até a partir de hoje ainda, com a sua equipe, com a sua empresa, você já vai conseguir dar conseguir fazer o negócio andar com muito mais facilidade. Vamos lá, então? Vamos começar? Bom, primeiro passo que eu diria para você que está empreendendo ou está começando a empreender, está pensando em empreender, nós temos que começar com o coração. Tá? São 5 coisas que eu vou compartilhar aqui nesse espaço, que são os 5 Cs, né? Que é o coração, o cliente, caixa, cadência e cultura. Vamos começar com o coração. Não precisa esquentar a cabeça com os outros ainda. Vamos começar e focar aqui com o coração. Eu acredito profundamente, não somente de experiência própria, mas também de diversos estudos e diversas pesquisas que eu já fiz, que os empreendedores, as empreendedoras que realmente conseguem atingir um sucesso, não aquele espontâneo, o sucesso duradouro, aquele de médio, aquele de longo prazo, né? Aquele legado que a gente consegue deixar. Esses estudos e a minha experiência também indica que nós temos que começar sempre empreendendo com o coração. O que significa, Léo, empreender com o coração? Existe um estudo que é muito famoso, que é do Instituto Gallup, que é uma pesquisa que foi feita com mais de 10 milhões de pessoas. Quem fez foi o Don Clifton, e ele entrevistou, no seu instituto, no Instituto Gallup, entrevistou mais dessas 10 milhões de pessoas, e ele tentava entender o que fazia, elas serem mais profissionais, mais engajadas, profissionais com muito mais performance. E ele, inclusive, no Instituto Gallup, ele prega que as pessoas elas têm que atuar nos seus pontos fortes, na área dos seus pontos fortes. Um dos livros mais famosos do Instituto é aquele Descubra Seus Pontos Fortes, tá? Então fica uma dica aí para você até começar essa descoberta, do empreendedorismo com o coração. Então, eles fizeram esse estudo com mais dessas 10 milhões de pessoas, e sabe a curiosidade, olha que curioso, que eles conseguiram descobrir? Eles descobriram que aquelas pessoas que estão trabalhando, que estão se envolvendo com os seus pontos fortes, ou seja, eles, na metodologia da Clifton, eles mostram para nós 5 pontos fortes de cada pessoa, como você faz o teste. Então, as pessoas que estão atuando na área dos seus pontos fortes, elas tendem a ser 6 vezes mais produtivas, 6 vezes mais engajadas do que quando elas estão trabalhando e se envolvendo com coisas que elas não gostam de fazer e não são áreas dos seus pontos fortes. Então, se você é uma pessoa que um ponto forte seu é a parte de comunicação, é a habilidade em matemática, uma habilidade de aproximação com a equipe ou liderança de equipe, se essas características que eu falei são pontos fortes, então você trabalhar nessas áreas vai fazer com que você seja muito mais produtivo, 6 vezes mais produtivo, conforme o estudo dele mostra. Olha que informação curiosa. Então, a pergunta que fica na nossa cabeça é a seguinte: e aí, você quer ser 6 vezes mais produtivo na sua empresa ou não? Você quer que a sua equipe seja 6 vezes mais produtiva ou não? Esse foi o estudo que o próprio Instituto Gallup trouxe para nós, e fica aí para vocês começarem já a anotar, começarem a colocar em prática para descobrir esse ponto forte, que tem tudo, e empreender com o ponto forte tem tudo a ver com a gente conseguir empreender com o coração. Bom, o que você pode estar pensando agora, e eu compreendo, respeito profundamente, é que você pode olhar para mim e falar assim: Léo, aí você tá de brincadeira, Porque se eu for fazer só aquilo que eu gosto, as coisas não vão para frente, Léo, eu particularmente, eu tenho o costume de dizer para quem está empreendendo que eu sou aquele, eu prego e gosto daquele empreendedorismo do dia a dia, aquele empreendedorismo do boleto do Pix,
aquele empreendedor do boleto e do Pix, né? Qual que é o empreendedor do boleto e do Pix? É aquele que você olha para sua mesa aí, certo? Você tem uns boletos para pagar, não tem? Né? Olha para o seu monitor, para o seu e-mail ali, tem uns boletos, né? Uns Pix para você pagar. Esse é o empreendedor do dia a dia. Estou falando para você, tá? É você mesmo que está aí, boleto Pix, que tem que escutar isso, tá? Estou aqui para poder orientar e poder passar esses insights. Então, você que está aí, empreender com o coração, tá? É um dos pontos, né, dos 5 Cs, é um dos Cs, o coração, para que você consiga empreender com muito mais sucesso, tá? Para que você consiga empreender com muito mais sucesso. Você olha para mim e fala, Léo, mas não dá, cara, não dá. Eu estou aqui atolado nos boletos e Pix mesmo e não consigo fazer. Eu entendo, respeito profundamente, eu já fui essa pessoa nesse lugar que talvez você esteja agora, que está atolado com todas essas coisas e que não dá para fazer aquilo que eu gosto. Tudo bem, tranquilo, tá? Então, seria irresponsável, né, eu falar para você, largue tudo que você está fazendo e comece a empreender naquilo que você mais gosta, faça as atividades que você mais gosta. Seria irresponsável falar isso, não é isso que eu vou falar para você. Mas o que eu quero deixar plantado na sua cabeça, a você empreendedor que está aqui, é que você comece a refletir as suas áreas de habilidade, para que você, talvez no médio prazo, tá, consiga fazer uma transição de realmente aquilo que te toca o coração para você empreender com muito mais sucesso, ok? Existem, esse estudo que eu trouxe para você aqui da Gallup, ele é um dos estudos que eu também apresento nos meus materiais didáticos, nos meus treinamentos e nos meus livros. Ele é um dos estudos que mostra isso, mas existem diversos estudos que apontam que quanto mais a gente empreender com o coração, empreender com aquela nossa paixão, aquela vocação, aquela missão que a gente tem, quanto mais nos aproximarmos disso, maior é o sucesso que a gente vai ter nos nossos empreendimentos. E de qualquer área, tá? Como eu falei no começo, eu particularmente, tá? Só fazendo um parênteses, já empreendi no varejo, já empreendi na área de tecnologia, já empreendi na prestação de serviço, em diversas áreas. E eu posso garantir para você que todas essas áreas, independente, né, de ser uma mais próxima do cliente, uma mais digital, menos digital, isso daí não importa. A gente empreender com o coração faz uma gigantesca transformação no jeito que a gente empreende, em nós mesmos como empreendedores e empreendedoras, e no o relacionamento com a nossa equipe e com os nossos clientes. Beleza? Combinado? Então, para você que está aí, primeiro insight, primeira dica para você é empreender com o coração. Descubra, né, qual é aquela sua paixão, vocação, para você começar já certinho, né? Já começar com toda a energia necessária, tá bom? Nosso próximo C é o cliente. Se nós buscarmos, né, metodologias que são mais tradicionais, né, se você pesquisar aí, trabalhar, né, nas pesquisas, como fazer uma empresa, o plano de negócio, ou coisas assim, você vai ver, isso, né, eu respeito muito bem, mas no método que eu acredito que funciona com muito mais sucesso, eu não falo de produto, e esses métodos, eles falam, não, o seu produto tem que ser isso, o seu produto tem que ser aquilo, né, tem que ser o melhor e tal, e eu prego justamente algo que vai contra isso. O que eu prego você tem que olhar para o cliente. Nós, né, que estamos empreendendo, principalmente nós que às vezes consumimos um produto, uma prestação de serviço, né, fazemos por exemplo, um confeiteiro, uma confeiteira que está fazendo seu bolo, seu produto, a gente às vezes acaba se apaixonando pelo produto em si. A gente acaba olhando para o produto e falando assim, cara, esse produto é perfeito, é a melhor coisa que tem. Mas eu estou aqui para trazer um dado para você, uma estatística. E boa parte das empresas, mais de 90% delas, fecham até os 3 primeiros anos. Tá? E isso é uma estatística que é alarmante. Não é? Imagine, de todas as empresas que nascem, 90% delas fecham até os 3 primeiros anos. E um dos maiores motivos dessas empresas fecharem, sabe qual que é? Que elas não resolvem um problema que realmente precisa ser resolvido. Ou seja, em outras palavras, né, o que eu quero dizer? Que elas inventam produtos ou coisas que as pessoas não querem, que as pessoas não precisam. É a mesma coisa que eu vou lá e eu olho, exemplo, tá? Eu olho para uma xícara como essa e falo, nossa, essa xícara é maravilhosa, essa xícara é linda, e ó, uma xícara que não tem buraco para colocar, né, o café, o chá, enfim, né, o que eu quero beber aqui dentro da bebida. Então, para que serve essa xícara? Ela é maravilhosa, é linda, mas não tem, né, a serventia. Então, só um exemplo lúdico, né, para poder ilustrar aqui para você que está nos ouvindo, que muitas vezes, tá, e eu já fui essa pessoa que se apaixona pelo produto e acredita que o produto é o melhor do mundo,
acredita que ele vai, do nada, né, vai chover cliente, porque o produto é o melhor do mundo, né, vai chover cliente, e no final do dia ninguém quer, ninguém precisa, ou não vira, né, no mercado. Então, pessoal, nesse segundo C nosso, que é o cliente, eu posso dizer e afirmar para vocês que a gente tem que se apaixonar pelo cliente, por aquela dor, né? Aquele problema que o cliente tem é onde nós temos que atuar. E quando a gente encontra o que o cliente está precisando, aí sim a gente vai pensar em como que eu vou resolver essa vida dele. Vou trazer um exemplo aqui na prática, tá? Vamos lá. Vamos imaginar que um cliente nosso ele tenha fome, por exemplo, ele está com fome. Tá? Então, você está lá na hora do almoço, os clientes que eu quero atender, eles estão com fome ali, beleza? Vocês concordam comigo que existem diversas formas de resolver essa questão de saciar a fome de um cliente nosso? Diversas. Olha só, vou exemplificar. Podemos servir um prato à la carte, podemos servir um prato feito, podemos servir energéticos, podemos servir barra de cereal, podemos servir, por exemplo, uma pasta, aquelas, né, que o pessoal utiliza para corrida, podemos utilizar de energético, né? Podemos utilizar aquelas pastas que os astronautas utilizam lá na Estação Espacial Internacional, que é só uma barrinha, que tem um gel que tem os nutrientes, mas né, não tem sabor. Então, assim, veja, tudo isso que eu falei é nutritivo, tudo que eu falei é nutritivo, mas cada um para um determinado momento, para um determinado nicho. Então, a pergunta, né, que a gente tem que ficar, isso que você está anotando, né, para você poder entender melhor, é o seu cliente, tá? Qual é o seu cliente? Tem que, né, descobrir profundamente qual é o seu cliente, qual é a dor que o seu cliente está tendo e ele está enfrentando agora e como que você vai resolver essa dor. E quando você tenta pensar nesse como resolver a dor, aí a gente tem que abrir a nossa cabeça, né, e tentar ver todas as formas de resolver. Porque às vezes a gente fica, né, bitolado e só olhar para uma xícara e falar, não, é a xícara a resolução, é a xícara o produto, é a xícara. Mas às vezes não é. Às vezes pode ser algo que a gente nem está pensando. Então, abrir um pouco a cabeça para isso, tá bom? Então, se apaixonar pelo cliente, pela dor que o cliente tem, a dificuldade que o cliente tem, e dessa forma a gente consegue descobrir as soluções e os produtos para poder resolver o que esse cliente precisa, tá? Bom, agora que a gente entendeu e descobriu isso, né, o que nós temos que ficar atentos e ficar atentos? Muitas vezes, tá? Talvez você aí já tenha passado por uma situação como essa. Muitas vezes a gente vai em um café, né? Vamos lá, a gente chega no café e aí o café ele bacana. Cheguei no café bonito, né? O ambiente todo bem cuidado, o ambiente bem feito. A pessoa que está vindo me atender aqui é uma pessoa que está treinada, está uniformizada, limpo, né? Então parece um ambiente legal, né? Parece um ambiente que está limpo, não é nada que esteja uma higiene faltando. Bom, é um restaurante, né? Um café, então isso é muito importante. Então tá ali, a pessoa vem, apresenta um cardápio, tudo mais, maravilha, você pede o café, né? E é rápido, você senta ali e o café veio em 3, 4 minutos. Olha que beleza, né? Chegou, colocou o café aqui na frente, vem aquela bala aqui do lado, né? Aquele docinho que vem do lado aqui da minha xícara, e maravilha. Olha que experiência, né? Olha que sensacional tudo isso que eu estou narrando aqui para a gente imaginar de um café, que a gente vai tomar o café. E beleza. Aí a gente vai lá tomar o café. No que a gente toma o café, pá, é o pior café que você tomou na vida. É o pior café que você tomou na vida. Imagine isso, né? Você vai num café e tem toda uma experiência bacana e tem o pior café que você tomou na vida. A pergunta que eu deixo aqui na mesa aqui para nós é: você voltaria nesse café? Essa é a pergunta que eu deixo na mesa. E é óbvio que não. É óbvio que não. Qual é a lição disso que eu estou compartilhando? A lição é que nós temos que servir o nosso cliente muito bem, primeiro, né? E muito bem naquilo que ele se propôs a comprar da gente, né? Então, quando a gente vai num café, não adianta a gente querer enfiar a goela abaixo, tá? Falando aqui, ó, empreendedorismo do dia a dia, beleza? Do boleto de Pix. Não adianta a gente querer enfiar a goela abaixo nos nossos clientes, uma balinha, querer enfiar a goela abaixo, sabe, um ambiente legal, põe uma TV bonita, faz tudo certo. Não adianta a gente querer fazer toda enfeitar todo esse negócio, tentar fazer uma experiência bacana, se aquilo que o cliente veio buscar para nós, a gente não entrega com qualidade. Nesse exemplo que eu trouxe, o café. Feijão com arroz, né? Então, não entrega o café com qualidade. Então, eu não vou recomendar esse lugar, não vou voltar nesse lugar, por melhor que tenha sido entre aspas, experiência, o café é horrível. Entendeu? Então, eu sinto que muitas vezes nós, né, que estamos empreendendo, a gente se descola um pouco dessa realidade, né, do empreendedorismo,
do nosso cliente, da dor, né, que o nosso cliente tem, a gente enche linguiça com um monte de outras coisas, mas aquilo que deve ser o básico que o nosso cliente está pedindo, a gente acaba dando, né, uma pisada na bola, né, a gente acaba escorregando, tá bom? Então, coloca mais um item para você aí, checklist, para você avaliar se você está enchendo a linguiça no teu negócio, né, no teu produto ali, no teu serviço, e está pecando no que é básico. Dá uma olhada nisso, tá? Não peca no que é básico. O cliente chega com uma expectativa, a gente atende, no mínimo, essa expectativa. E depois que a gente fez isso, a gente faz o além do solicitado. Aí sim a gente coloca, né, outros benefícios, outras coisas que deixem o nosso cliente feliz. Beleza? Falamos então do coração do cliente e chegamos no caixa. Qual que é uma das principais dificuldades que os empreendedores e empreendedoras têm, né? Primeiro, tá? Preste muita atenção nisso. Os empreendedores, às vezes, no começo, ali começando, querem facilitar as coisas, né? E aí acabam fazendo o quê? Usam a conta da pessoa física, né? A conta pessoal, e acabam utilizando para a própria empresa, né? No começo, tá? Pode até ser que isso facilite, pode até ser que isso ajude você. Mas vem cá, deixa eu compartilhar aqui e veja se não aconteceu isso com você aqui agora, em algum momento da sua vida. Quando você une a sua conta pessoa física e a conta da empresa na prestação de serviço ou na venda da loja ali do produto, né? Quando você usa ou até o seu cartão pessoal para comprar coisas da empresa, né? Quando você junta isso e usa um cartão só, uma conta corrente só, vai chegar um determinado momento que você com a sua família, você vai olhar para aquela conta corrente e vai pensar assim, puxa, será que eu invisto mais na educação dos meus filhos ou será que eu invisto mais na empresa? Puxa, será que eu invisto mais no treinamento, numa viagem que eu quero fazer? Puxa, eu trabalho tanto. Vocês trabalham pra caramba, não é verdade? Então, pô, será que eu invisto em uma viagem para a minha família no final do ano? Ou será que eu guardo esse dinheiro para a empresa? Quando a gente usa uma conta só, esse tipo de dúvida fica na nossa cabeça. E às vezes isso vai para a família, né? Então a gente fica dividido, a gente não sabe o que fazer. E a gente sabe a resposta, né, que a gente vai dar. A gente vai privilegiar sempre a nossa família, a gente vai privilegiar a nossa saúde. É isso que a gente vai acabar fazendo. Ou, se acontecer o caso oposto, muitas vezes a gente deixa de lado a família e fica tudo dentro da empresa. Então ocorre essa confusão que acontece. Simples de resolver isso. Checklist aí para você. Simples de resolver isso. Faça uma conta separada para a conta empresarial, tá? É básico isso que eu estou falando, eu sei, talvez muitos de vocês que estão aqui nos ouvindo já tenham feito isso, mas é muito importante reforçar isso para a galera que está começando, né, que está dando esse primeiro passo. Então, a separação de contas da empresa, com a separação, né, fazendo a separação de contas da pessoa física, é muito, mas muito importante, tá? Primeiro, por essa questão até da performance, né? E também é muito importante para as questões fiscais. Pode ser que você tenha problemas tributários, fiscais lá na frente. Então, separar é extremamente importante. Fechou? Quando você separa, o próximo passo para você é você conseguir ter a previsibilidade de caixa. Né? Léo, peraí, não, agora você exagerou. O que eu quero dizer com essa previsibilidade de caixa? No grosso, tá? No empreendedorismo do dia a dia, boleto Pix aqui para nós quanto que você vai faturar, quanto que vai vender e quanto você vai gastar. É isso. Você precisa ter essa visão. E para você conseguir ter essa visão nos próximos meses, tá? Pelo menos ali os próximos 3, 4, 6 meses, é necessário que você tenha tudo isso documentado. Todos os lançamentos, né, documentados, todas as receitas, todas as despesas, de maneira documentada, de maneira detalhada. É muito provável que o seu sistema ele já tenha isso, ou seja, né, o próprio sistema do banco ou o sistema do caixa que você utilize, pode ser que ele já tenha isso de alguma forma certinho. Se não tem, corre para fazer isso. Porque é muito importante que você tenha uma previsibilidade do seu caixa, ou seja, saber quanto você vai faturar daqui para frente, quanto você vai ter de despesa daqui para frente, tá bom? Combinado? Então, item básico aí, então, para você, checklist, previsibilidade de caixa, receitas e previsibilidade de despesas. Combinado? Bom, agora que nós sabemos esse ponto do caixa, nós temos que caminhar para o nosso próximo C, que é a cadência. O que é a cadência? Cadência é a gente ter a disciplina, o hábito de fazer a nossa empresa funcionar.
tá? Esses 5 Cs que eu estou compartilhando com você aqui, eles acontecem em ordem. Então, conforme a empresa vai nascendo, vai crescendo, né, tendo um desenvolvimento, mais para frente nos 5 Cs a gente vai estar. Então, a cadência, ela começa a ser necessária quando você já tem uma equipe dentro da empresa, quando você já tem atividades que você consegue, como empreendedor, como empreendedora, que você consegue delegar para as pessoas, né? Então, você começa a ter uma equipe, começa a formar aquela equipe e você tem que pôr disciplina naquela equipe. E quando eu me refiro à disciplina, são disciplinas de principalmente comunicação, né? Então, para você colocar em prática já no dia seguinte, agora, tanto que nesse nosso dia aqui, para você pôr em prática já amanhã na sua equipe, o que eu posso recomendar para melhorar a comunicação do pessoal que tem aí nas áreas é que você todos os dias faça uma reunião diária, tá? Eu chamo de reunião minuto. Esse é o nome que eu aplico no treinamento e no método 5Cs, tá? Então, você faz uma reunião minuto. Uma reunião minuto nos primeiros 15 minutos do dia, você reúne todo mundo da equipe e você vai falar 3 coisas, né? Cada pessoa vai falar 3 coisas. Primeiro, o que ela fez no dia anterior. Segundo, o que ela vai fazer no dia de hoje. E terceiro, se ela tem algum impedimento, se ela tem alguma dúvida ou alguma ajuda que é necessária, tá? Toda pessoa da sua equipe, durante esses primeiros 15 minutos do dia, vai fazer isso, né? Preferencialmente todo mundo junto, faz uma roda, se é online, então todo mundo faz no Hangouts, no Meet, no Skype, enfim, né? Faz isso online e todo mundo fala. No começo, você vai ver que vai estar travadão, tá? Mas conforme o tempo vai passando, você vai perceber que a conversa vai fluir muito mais e que as pessoas vão conseguir se ajudar muito mais, colaborar muito mais. E só o fato da equipe falar aquilo que fez, aquilo que tem que fazer, e se ela precisa de ajuda, só o fato de falar faz com que as pessoas tenham mais comprometimento com as atividades delas. Então, só isso que eu estou falando para você aqui agora, esse item do checklist para você começar a fazer amanhã, nessa reunião minuto que você vai fazer nos primeiros 15 minutos do dia, só isso eu garanto para você, vai aumentar a performance da sua equipe. Então, começa a fazer isso daí já, tá bom? Para a gente fechar aqui os nossos 5 Cs, né, o nosso último C é o C de cultura. Então, vamos lá, coração, cliente, caixa, cadência e fechamos com a cultura. Cultura empresarial, né, os empreendedores e empreendedoras perguntam para mim, Léo, mas a minha empresa é tão pequena, né? Puxa, eu tenho ali 8, 10 pessoas, que história é essa de cultura? O que é isso? Cultura, tá? Para facilitar e para deixar muito bem entendido aqui entre nós, cultura empresarial é aquilo que as pessoas, as equipes, nós mesmos fazemos no nosso dia a dia. E eu posso garantir para você aqui, a cultura empresarial da sua empresa, que existe, a cultura empresarial da sua empresa, nesse começo e nesse tamanho, né, com as suas 10, máximo 15 pessoas, ela é exatamente o que você que está empreendendo faz. Então, se a sua equipe, né, lá na ponta, você percebe ela sendo rude com os clientes, por exemplo, ou se aproveitando dos clientes, eu tenho certeza absoluta que isso você faz em algum momento, né? Às vezes a gente não se liga, a gente não percebe, mas se a sua equipe tratar mal o cliente lá na ponta, é muito provável que você trate mal alguma pessoa, seja da equipe, seja o cliente, seja via e-mail, de alguma forma eles espelharam isso, eles entenderam isso. Pô, bacana, mas e aí, o que eu faço? Meu Deus, eu não quero isso para minha equipe, eu não quero isso para os clientes. Sensacional. Então, o primeiro ponto é se perceber. Então, nós como empreendedores e empreendedoras precisamos nos perceber. Será que eu estou transmitindo a cultura que eu quero que todo mundo faça daqui para frente? Será que a cultura que o cliente quer perceber da nossa empresa, será que eu como fundador, fundadora, será que eu estou fazendo certo? Então, primeiro passo, tá? Então, se perceba. Segundo passo, para a gente fechar com chave de ouro esse nosso quinto item, né, sobre a cultura. Para fechar com chave de ouro, agora que você se percebeu, você intencionalmente vai falar para as pessoas da sua cultura, vai falar das atitudes boas que você quer transmitir, tanto para os clientes, quanto para as equipes, né, as lideranças, a equipe que está na operação. Você vai falar de forma intencional a respeito disso. Exemplo, tá? Vamos simular aqui só para a gente fechar. Vamos simular imaginando que um cliente, ele tenha pago, sei lá, o produto custava R$100 e o cliente pagou R$110, beleza? E vamos imaginar que faz parte da cultura da sua empresa fazer o quê? Fazer o certo, né? Fazer com que o negócio funcione bem. Pô, era R$100, o cliente pagou 110, qual que é o correto?
chega para o cliente e fala, cliente, é o seguinte, esse produto ele custa R$100, você pagou 110, está aqui, né, o seu dinheiro da diferença, o seu dinheiro que é seu, porque apenas é R$100, beleza? Beleza. Então, maravilha, o cliente fica satisfeito, todo mundo fica feliz. Então, esse tipo de atitude, o que você que está empreendendo pode fazer? Em uma dessas reuniões minuto que eu falei, né, essas reuniões de 15 minutos no comecinho do dia, você pode aproveitar esse momento e compartilhar esse case com toda a sua equipe. Entende? Então, de forma proposital, você compartilha com as pessoas um ato da cultura da sua empresa que você quer que eles façam também. Você compartilhando isso que eu falei agora, nesse exemplo, eu tenho certeza que as pessoas da sua equipe vão olhar para você, né, que está empreendendo e falar, pô, legal, essa é a cultura da empresa. Então, a cultura não é de passar perto, é uma cultura de realmente, servir ao cliente, fazer o que é certo. Bacana, eu vou fazer isso daqui para frente também, e também vou compartilhar com as pessoas quando for o momento, quando for o caso, entende? Então, então, 2 passos dentro de cultura, tá? Se perceber, porque nós que estamos empreendendo, somos a cultura da empresa nesta fase inicial da empresa, e agora que nós somos a cultura, sabemos disso, nós intencionalmente vamos difundir ela dentro da empresa. Bom, pessoal, eu queria então fechar aqui esses 5 Cs, né, esses 5 passos para você, coração, cliente, caixa, cadência e cultura, para você empreender com muito mais profissionalismo.